Bom, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar sobre depressão refratária e os tratamentos que realmente funcionam para depressão refratária. Vamos fazer uma abordagem bem ampla, discutindo aqueles que são os mais prescritos e aqueles que realmente dão resultado. Claro que depressão refratária é um assunto super importante. Estamos falando aqui de depressão de difícil resposta, aquela depressão que a pessoa usa um, 2, 3, às vezes uma dezena de remédios e não vê resultado, extremamente desgastante, porque, claro, a pessoa está ali há muitos meses, às vezes anos, fazendo o tratamento sem melhorar, né? E claro que já com aquele conteúdo depressivo, de desesperança, o ânimo, a disposição, a iniciativa para buscar outra opção ela vai diminuindo, a pessoa vai abandonando, né. Então se a gente erra nessa hora, a gente está perdendo a oportunidade de resgatar uma pessoa com depressão. Então é um assunto super sério e que é pouco discutido, e é comum, a gente vê bastante casos refratários, aqueles casos que não respondem aos tratamentos mais simples, né. Aquele antidepressivo oral, enfim, por exemplo, uma sertralina, uma fluoxetina, um escitalopram, venlafaxina, os tratamentos mais utilizados no dia a dia na psiquiatria. A gente vai falar, por exemplo, da psilocibina que vocês estão vendo essa imagem aqui, desse artigo da Nature, né. Vamos falar também da TMS, o campo magnético atuando, né, numa área importante do cérebro, como é, por exemplo, o córtex pré-frontal, fazendo com que aquela área que estava hipoativa fique mais ativa, induzindo também a neuroplasticidade, fazendo com que os neurônios voltem a se comunicar, né? Também influenciando, claro, a transcrição gênica, né? As membranas neuronais, todo esse processo de neuroplasticidade, que também, né? Um estudo de estimulação magnética, a gente vê aqui os amperes por metro quadrado, essa unidade mostrando ali a ação do campo, a gente vai ilustrar apenas, né. Aqui, um exemplo de ketamina, né, o mecanismo de liberação do glutamato, que é super potente com a ketamina, estimulando, né, como a gente pode ver aqui, sinapse, né, a formação de sinapse, algo importantíssimo hoje também na psiquiatria, a cetamina, né, para quadros agudos que precisam de uma resposta rápida. Não tem nada mais rápido do que cetamina, é muito rápido mesmo o efeito, né. Claro que também a gente vai falar da duração desse efeito, que não adianta só ser rápido, né. Aqui a minociclina, um assunto interessantíssimo, um antibiótico que vem mostrando aí nos estudos eficácia, né, ainda uma fase mais inicial de estudo. Então a gente começa, olha que interessante, lá em cima, né, percebendo um tratamento que é o mais impactante, né, que tem o OR de 12, né, a chance é muito grande de trazer resultado, o intervalo de confiança também muito bom, porque ele passa longe do um. E estamos falando aqui de eletroconvulsoterapia, estamos falando de eletrochoque, né, olha só que coisa impactante, né, um tratamento super relevante até hoje, né. Tem as questões, claro, né, puxa, muita gente não se sente confortável em fazer, o prejuízo no caso da memória, né, naquele momento, do procedimento, né, aqueles dias que antecedem, realmente a memória vai sofrer um pouco, né, mas não tenha dúvida que é um tratamento importantíssimo para depressão. Tá, e vocês estão percebendo aqui, né, tem o fator do custo também, que é um custo mais alto, né, é um tratamento bastante importante, mas que é feito de maneira bastante humana, né, com o paciente não sentindo absolutamente nada, né, com todo um suporte, e de equipe no centro cirúrgico, é feito direitinho, né, uma coisa para ajudar, mas claro que é algo mais complexo e que muita gente não busca esse tratamento por outras questões, né, é o custo, a complexidade dele. E logo em seguida temos um tratamento interessante, a gente vê aqui que é a minociclina, né. Então o pontinho dela você vê que está realmente muito bom, né, o OR dela de 6,5, a chance então vamos dizer assim, em torno de 6 vezes a mais, né, de melhorar, e ela também está vermelha, né, porque ela não toca o 1. Mas tem um problema, né, ela chega a 1,27, que é perto do 1, então é um tratamento muito novo ainda, e também é um antibiótico, né,
e a gente tem algumas preocupações em relação a isso, né, porque é um tratamento que talvez tenha alguns colaterais que não estão bem estabelecidos, mas sem dúvida um tratamento importante. A gente espera que com o tempo a gente possa ver essa linha aqui, né, vindo um pouquinho mais para cá, né. Vamos torcer que isso aconteça aí com as pesquisas para que a gente possa indicar mais, né. Hoje é um tratamento que não está aprovado, mas que é um tratamento que tem bastante potencial, né. E a mesma coisa, a ciclocerizina que você vê aqui embaixo, tá? Você percebe que é a mesma ideia, são antibióticos que trabalham parecido, e aqui você vê o risco um pouquinho mais para a esquerda, né? Então a gente aqui a estatística realmente passa pelo um que é um problema, né? Mas aqui em cima, é possivelmente porque a quantidade de estudos é maior, né? Mas são provavelmente muito parecidos, tá? Com as mesmas limitações. E na sequência nós temos a TBS e RTMS, né. E aqui, olha que interessante, um tratamento que tem uma robustez estatística muito boa, porque passa longe do 2,21, 2,36 e em média de 4,01 a 4,8, né, então é um dos mais altos, né, nessa lista, é a TBS e a RTMS, que são 2 técnicas de estimulação magnética transcraniana, né. Então aqui é um tratamento que ele é sofisticado, é um tratamento de difícil execução técnica, né, exige muita capacitação, treino muito grande por parte da equipe, mas é um tratamento que para o paciente é o mais seguro, né, ele é mais seguro até do que um remédio comum, porque você está usando um campo magnético, como é uma ressonância magnética, né. Só que você não precisa entrar naquele túnel da ressonância, porque existe uma bobina externa, né, que é utilizada, e o campo magnético é concentrado nas áreas, né. A dificuldade é identificar qual o protocolo a ser utilizado, qual a melhor técnica para aquele paciente, calcular direitinho, né, como vai ser aplicado para atingir aquela região no cérebro daquele indivíduo, né, daquela pessoa. Então tem que customizar muito bem para ter o resultado. Se tiver algum erro, perde todo o tratamento, né. Se o limiar, por exemplo, que é usado para o campo magnético estiver errado, perde-se todo o tratamento. Então esse é um dos tratamentos mais difíceis de serem aplicados, mas para o paciente é o mais seguro, porque é um campo magnético com uma ressonância. O campo é aplicado, no máximo a pessoa pode ter algum desconforto momentâneo. E, de fato, um dos mais eficazes, né, ele se aproxima até da eletroconvulsoterapia. A TMS é um que eu indico, assim como a ECT, para os casos mais graves, né. Para a maioria dos pacientes eu indico a TMS e depois a ECT, né. Mas seguindo nessa ordem, né, aqui tem 2 tipos, né, porque são técnicas diferentes, o Theta Burst e o RTMS, aí já vai escolher de acordo com a necessidade daquele paciente, né. E agora falando do Ayahuasca, né, o Ayahuasca você percebe que é um tratamento que também não tem a validade estatística, porque ele passa abaixo de 1, né, 0,73, tá. E mesmo que tivesse, estaria abaixo dos outros aqui, né, o ponto dele, o OR dele foi mais baixo, tá. É um tratamento que muitas vezes está ligado a efeitos colaterais, crises de pânico, enfim, a experiência de alucinação pode ser bastante desagradável para muitas pessoas, perfil de segurança que é mais duvidoso, e você percebe também o OR dele inferior, né. Temos a ketamina, aí sim um tratamento, você vê bem estabelecido também a linha vermelha, né, é muito importante, ele está abaixo da estimulação magnética, a chance de resultado é menor, tá, mas eu indico para aqueles casos, de emergência, sabe, que a pessoa está com ideações, pensamentos que não dá para esperar, ela precisa de resultado ali em dias, né. Então esse tratamento ele é mais rápido, ele dura menos, tá, os estudos mostram que dura menos o resultado, então ele precisa repetir mais, para a maioria das pessoas eu não indico, né, mas para quando existe uma emergência, eu indico, ou para quando a pessoa tentou outras opções e não teve resultado. Pode acontecer de você ter tentado um de maior chance, não teve resultado e ter que tentar o de menor chance, né. Então imagina que a pessoa tentou a TMS que tinha maior chance e por muito azar precisou tentar outro, então talvez o mecanismo da cetamina para essa pessoa seja bom, não é uma ciência exata que a gente está falando aqui, né. Então a cetamina pode ser uma opção também para quadros que não sejam emergência, pode ser para diversos perfis, né.
Estou aqui apenas explicando que, como é um tratamento mais caro, que tem um anestésico, que no caso é a própria cetamina, você tem o risco de alguns efeitos colaterais, e a chance de resultado e a duração sendo menor, indico como uma primeira opção a estimulação magnética, ela é superior, né. Porém, a vantagem da cetamina é que é um tratamento mais fácil, né. É um tratamento, que qualquer um com um mínimo de aparato hospitalar pode aplicar, né. Precisa ter um suporte hospitalar, mas é um anestésico super antigo, né, então é uma coisa que em qualquer cidade do Brasil, qualquer lugar que você tiver, vai ter lá esse remédio, é uma coisa super antiga, e qualquer anestesista, enfim, qualquer lugar que tem uma equipe ali minimamente qualificada pode aplicar e não tem muito erro, né, é só fazer uma injeção, né. Na verdade, é só supervisionar para ver se não tem os colaterais e ter que tomar as medidas anestésicas, né. Mas se você comparar com a técnica da TMS, que é super sofisticada, você tem que localizar o córtex frontal, né, é muito mais complicado fazer a TMS, embora no caso da TMS, né, o médico tem que quebrar a cabeça, a equipe tem que se dedicar ao máximo, o paciente sai e vai embora para casa dele dirigindo, né, ele não precisa pegar um acompanhante para levá-lo, né. Ele pode ele mesmo dirigir, porque ele não tomou nenhum remédio, nenhuma anestesia, nada, né. É um tratamento absolutamente seguro e a pessoa pode voltar imediatamente para suas atividades, então é uma vantagem muito grande também, por isso eu prefiro, né. E claramente está demonstrado aqui a lógica disso. Seguindo aqui temos o TDCS, que é a corrente direta sobre o crânio, né, a aplicação da corrente direta. Ela é um tratamento também de neuromodulação. Muita gente fala que esse tratamento é estimulação magnética, e não é, tá. Aqui é uma corrente elétrica que é aplicada, é um tratamento, você acopla 2 eletrodos e passa uma corrente bem baixinha, poucos amperes, e você pode ter algum resultado. Mas, basicamente você percebe que a linha vem muito abaixo de 1, então é um tratamento que eu não prescrevo. A gente vê hoje uma proliferação desse tratamento. Se você pesquisar, diversas abordagens de neuromodulação são essas aqui, que são feitas por aí hoje em dia, e não é a estimulação magnética, tá. Então a gente percebe aqui, uma chance de erro muito grande, tá, e uma baixa eficácia para um paciente tão grave, com importância tão séria, né. Algumas pessoas podem até melhorar, mas a questão da estatística aqui não é nada favorável, né. E é um tratamento que também não é perigoso, não vamos dizer que seja um tratamento perigoso, mas que a gente vê hoje muita gente indicando sem ter realmente uma robustez, né. Infelizmente, é um tratamento que proliferou muito no Brasil, vários nomes possíveis, né, para esse tratamento, em várias marcas, vários nomes, e muita gente acaba fazendo esse tratamento errado, né. Eh, Óxido nitroso é um tratamento que também mostrou aí ineficácia, né, você percebe pela questão estatística, e temos aqui o aripiprazol, que também está vermelho, então isso é interessante, né, porque ele não passa por então o aripiprazol, dos medicamentos mais comuns, é um dos que tem o efeito mais robusto, tá. Vamos na sequência, psilocibina, que é um dos mais interessantes, né, mas também ainda não mostrando essa robustez estatística, né, você vê claramente aqui que o intervalo de confiança parte de 0,6, então muitos estudos mostram ineficácia da psilocibina para depressão, né. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, né, de fato, não é sempre que a gente tem artigos tão interessantes, atualizados e mostrando realmente as probabilidades de êxito, então eu acho que é um tema que vai ajudar muita gente, né, a tomar as decisões mais adequadas, encontrando as melhores soluções. Tá certo? Se você está gostando, deixa aqui o seu comentário, sugira temas, né? O seu relato também com esses tratamentos, se você tenha feito qualquer um desses tratamentos, conta pra gente também. É sempre muito legal a gente ouvir a experiência de vocês, né? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.